Igor Rocha mandou R$ 20. O que o senhor acha da psicanálise? Ela é ciência? Professor, mande um salve para a turma de ciência da computação da USP. Turma de computação da USP. Se vocês ainda não me odeiam, um grande abraço. Por que eles te odiariam? Não, eu tô brincando. Não, porque eu já passei perrengues, não na USP. Na USP eu sempre sou muito bem recebido, mas eu tenho histórias muito divertidas de ser convidado para eventos. E depois desconvidado? Não, esse foi só em Oxford, mas... Tá. Não, eventos de ciência da computação, porque eu comecei a fazer interface cérebro-máquina, muita gente começou a se interessar e eu sempre fui com o maior prazer, né? Só que quando começou esse debate da inteligência artificial, tinha os hardcores, principalmente nos Estados Unidos, né? Na Europa é mais fácil, mas nos Estados Unidos, eu fui em cada lugar, Stanford. Eu tenho alguma coisa na água em Stanford, porque só sai doido de lá. É um atrás do outro, é impressionante. Não sei o que acontece ali. Mas na USP não, um grande abraço para vocês. Veja, eu tenho certeza que a linguagem e a interação humana tem efeitos terapêuticos, isso eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Então você encontrar, seja um terapeuta ou um ser humano, um familiar, seja quem for, que te ouve e que te permite expressar todas as suas dores, os seus sentimentos, as suas frustrações e que te devolve de uma maneira, né, correta e empática toda a possibilidade de ser um solidário e de tentar, de alguma maneira, explicar o porquê, né, do seu sentimento de tristeza, ou do sua, sei lá, visão de mundo, sofrimento. É óbvio que eu acredito que isso tem um efeito terapêutico, não há dúvida. Eu conheço muito pouco de psicanálise para dar qualquer, como se diz, qualquer opinião embasada. Eu não entro nessas armadilhas, né, de me achar no direito de negar se uma área é ou não é ciência. No que eu entendo, eu posso dizer se é ou não, mas como eu não tenho nenhuma capacitação técnica, eu não falaria, jamais teria um julgamento de valor desse, né? Todavia, eu não tenho dúvida alguma que algo que está sumindo no mundo, né? Que é a possibilidade de você ser ouvido e receber em troca a empatia humana tem efeitos terapêuticos óbvios. Eu, como pratiquei medicina muito pouco, mas o pouco que eu pratiquei era óbvio que se você, mesmo com um paciente em situações terminais ou graves, se você dava a esse paciente a sensação de que havia uma chance dele se recuperar, era óbvio que você notava fisicamente a melhora. Mesmo que ela eventualmente não fosse definitiva, mas eu vi isso com os meus próprios olhos, né, em pacientes com coisas muito graves, né? Então eu não tenho dúvida nenhuma que existe algo aí. Entendi. Né? Mas eu acho que eu fico por aí. Bom, parece sensato. E seguro. Seguro. Essa daqui tá mais na tua área, eu acho. Sim. Wesley Lopes mandou R$20. Boa noite, professor. É sempre uma imensa alegria ouvi-lo. Quais seriam os potenciais efeitos das redes sociais e daquilo que o senhor chama de vírus informacional no cérebro? Esse é o homem do sapato branco, não? Quem é esse? Eu não sei também. Parecia o homem do sapato branco. Não. Será que é o Rick? Tá. Não, essa é uma ótima pergunta, porque existe uma literatura crescente. Quando eu escrevi o meu último livro de Neurociência em 2020, que eu publiquei aqui no Brasil, essa literatura estava começando a surgir. Eu incluí alguns trabalhos, muito poucos, porque ainda não tinha segurança né, de dizer muita coisa. Mas o que eu disse, né, que é da onde ele tirou essa referência do vírus informacional, basicamente está se provando real. Ou seja, nós criamos um meio de comunicação na velocidade da luz que é capaz de transmitir pacotes de informação, falsos ou verdadeiros, aí já depende, que influenciam milhões de pessoas instantaneamente. E se, como a gente conversou aqui já desses bias cognitivos, se eles apelam para uma visão de mundo que você tem e que você está em busca de confirmação, seja qual for, mesmo que ela não seja verídica, tá? Mas você vê um monte de gente falando que sim, a rainha da Inglaterra, Elizabeth, era uma reptiliana. Você começa a criar a validação automática.
né? E por isso que você cria essas bolhas. E você cria bolhas que são não comunicáveis, né? Grupos de WhatsApp, grupos do Twitter. Por quê? Porque as pessoas encontraram ressonância aos seus preconceitos, às suas visões de mundo, às estapafúrdias. E quando você ouve um monte de gente falar, é o que aconteceu nos Estados Unidos, né? É outro bias, que eu não me lembro o nome exato, mas eu poderia traduzi-lo como o seguinte: se você repetir uma mentira milhares de vezes, ela vira verdade. Uhum. É o que o Trump fez, né? O Trump mentiu, e as pessoas começaram... Não é monopólio do Trump, né? Eu só estou dando um exemplo, né? A gente sabe bem o que está acontecendo aqui no Brasil também, né? E veja bem, quando o governo americano vem e fala que ele tem o direito de intervir em decisões soberanas do poder judiciário do Brasil, eu não vou entrar nem no mérito da questão. É tão absurdo. Imagine se o Brasil falasse isso. Imagine se o Brasil falasse, olha, a Corte Suprema aí dos Estados Unidos decidiu que, sei lá, brasileiro não pode ir na Copa no ano que vem. Como? Aonde? Né? Imagina o que eles iam dizer. Imagina o que eles iam falar de nós, né? Então, e tem gente aqui que acha que está correto. Eles têm o direito de intervir num poder soberano de um país independente, né? Isso, inclusive, sem entrar no mérito mesmo. Não estou nem entrando. Porque se a gente for discutir, nesse caso, assim, também rapidamente, é que não tem uma outra saída pro STF, por exemplo, que não seja apenas não respeitar. Porque a partir do momento que respeita... Tipo, tá bom então. Eu só vou dizer Posso fazer uma trocadilho aqui? Vai. A sorte do implicado é que o juiz que julga ele se chama Alexandre de Moraes. Se chamasse Ângelo Brasil Nicoleles, ele já estava na papuda há muito tempo. Ele era brabo, seu Ângelo? Daqui, pergunta pro povo do Tribunal de Justiça de São Paulo. O cara jogou o Esquadrão da Morte, meu. A turma do Fleury. Entendi. Aí chegava pro meu pai e falava, você vai morrer. Ele falava, não, um dia todos nós vamos. Essa era a resposta que ele dava no telefone quando ligavam lá em casa ameaçando ele. Tá? Eu testemunhei isso, tá? E eu falava, pai, né? Eu falava, filho, o que eu vou fazer? Como é que eu vou deixar um cara desse na rua? O cara matou 60 pessoas. Como é que eu vou deixar um cara desse na rua? E isso era na época pesada. Não era no mundo que nós vivemos aqui hoje, né? Então, eu não estou nem entrando no médico jurídico, porque eu não sou trouxa e não vou mexer com o Xandão, mas... apesar que ele é meu herói nesse momento. Mas como é que a gente pode conceber que um país tem o direito, qualquer país, Zâmbia, telefonar aqui e falar, não gostamos da decisão do Congresso brasileiro? Não tem a menor lógica. Nem penetra numa disputa de direito internacional porque é irracional, né? Todavia, tem um número gigantesco de pessoas no Brasil hoje que acredita que é um direito inalienável dos Estados Unidos interferir na Corte Suprema do Brasil. Né? Então isso mostra, para responder a nossa pergunta, como é possível você coalescer um grupo social ao redor de uma ideia simplesmente para repetindo essa ideia e apelando para esse bias cognitivo de validação. Tem um monte de gente falando a mesma coisa que eu falo, né?